Bom, deixa eu ver aqui. Tem uns casais solteiros aí. É? Tem até uns casal. É tão solteiro do solteiro que só tem um. O Cristiano só veio um. Deixa eu ver, todos são casados aqui, não? Todos casados? Todos casados? Deus tem misericórdia da nossa alma, né? E os solteiros que vão casar, o Cristiano vai casar, está pensando em casar, não? Em algum momento? É? Não? Deus vai suprir. Jeová Jireh na sua vida, né? Esses dois vão casar logo também, né? Então que Deus tenha misericórdia da alma de vocês, tá bom? Ô Braço, tudo bem? Disseram que esse lugar aqui é para vocês dois, esses lugares aqui. Eles que falaram. Eu perguntei para que esses lugares aqui, chegar atrasado, né? Então, não tem problema não, tranquilo. Vamos sentar aqui na frente, Gilmar, vamos sentar aqui na frente, ó. Mas ficar mais pertinho aqui, porque aí eu não preciso... Não, esse pessoal do fundão aqui, ó, esse pessoal do fundão, sai daí, bora, vem pra cá o pessoal do fundão, senta aqui, ó. Senta aqui, tava pensando o quê, rapaz? Aí fica mais perto aqui, né? Fica mais perto aí, né? Derruba não. Muito bem. Que horas tem ali? 7h30? Eu não estou enxergando, né? 7h30, né? Então até umas 8. Estou querendo terminar no máximo até umas 8h30, tá bom? Sei que alguns têm compromisso, alguns vão para o cinema, alguns vão para a pizzaria, né? Ainda bem que não sei o que eu vou pagar, né? Alguns vão para o hospital. Sua mãe está no hospital, é? A minha mulher também estava saindo de casa e passou mal para o hospital. Nem sei o que aconteceu, né? Vamos saber daqui a pouco. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre o que mesmo? Qual é o tema de hoje? Mas sobre... não é pregação evangelística, não? É casal? É casal. É verdade, né? Coisa da idade, né? Bom, o que é o casamento? Ih, rapaz. O que é o casamento, hein? É uma tragédia? Aliança. O engraçadinho esses dias, hein, Cristiano? Cris, você sabia dessa, não? Esses dias o engraçadinho falou o seguinte: o casamento é uma tragédia em 2 atos, é o civil e o religioso. Bonito, né? Bonito, né? Aqui, ó, na frente. Atrasado aqui, ó. Mas o casal solteiro, né? Como é que eu falei pro solteiro mesmo, casal solteiro? Deus tem misericórdia de você, né? Pai, perdoa, não sabe o que fazem, né? Alguém já falou que o casamento é uma coisa tão... o casamento é aliança, é uma coisa boa, o pessoal diz, é bom casar, não sei o que lá. Aí o incrédulo, o cético, né, o que não acredita, falou assim, rapaz, se o casamento fosse bom, Deus tinha casado. Você já viu Deus falar que vai casar? Você vê que na Bíblia Jesus tem a noiva, mas o casamento que é bom não acontece nunca, né? Porque você fica só na enrolação. Cadê os dois que chegaram atrasados? Cadê? Aqui, só na enrolação, né? Não casa nunca, só na enrolação, né? Responde para mim se é verdadeiro ou falso. Alguém falou o seguinte: casamento, como é que é? Não trouxe os universitários. Fiz um óculos esse dia, depois eu conto o caso, mas não prestou nada. Vou jogar fora aquela porcaria, aquele óculos aquele bifocal, só Jesus. Alguém responde se é verdade ou mentira. O casamento é um relacionamento no qual duas pessoas, é um relacionamento no qual uma das duas pessoas sempre está errada e a outra é o marido. Certo ou não? Verdade ou falso? E a outra piadinha é o seguinte: o casamento é o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, é verdade? Há controvérsias, né? Vamos descobrir depois, tá bom? Esse aqui é o primeiro encontro de casais desse ano. A gente vai fazer um por mês. Esse é o primeiro desse ano. Mas teve os outros anos? Não teve. Então, esse aqui é o primeiro dos primeiros. Aí teve um trabalho aqui na igreja vários anos atrás, talvez o mais antigo que você lembra. Você se lembra disso, não? Você lembra? Lembra, Nerice? Teve umas 2 ocasiões. Eu estou aqui na igreja há 20 anos, mas eu lembro que umas 2 vezes alguém tentou fazer e fez alguns encontros, mas não vingou. Espero que dessa vez vingue, que a gente consiga estudar esse troço a fundo, né? Então a gente vai se encontrar, quem quiser vir o ano inteiro, uma vez por mês.
mais ou menos nesse horário, né? Horário batista de 7 horas, para começar às 7h30. E há tempo de terminar e a gente poder ir para casa mais cedo. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração aqui? Então, esse aqui é o primeiro encontro, sejam todos bem-vindos. Quem eu conheço há muito tempo, quem eu não conheço, estou conhecendo hoje. Para quem não sabe, meu nome é Ailton, tá? Eu sou pastor da igreja. Deixa eu ver se tem alguém que os outros não conhecem. Vocês conhecem o Brás, não? Novo camarada meu, amigo que eu fiz esses dias, né? Seja bem-vindo. Deixa eu ver. Esse aqui já até viajou comigo já. Deixa eu ver. Tem alguém estranho aqui. Você vê alguém estranho? Tem alguém estranho do seu lado que você não conhece ou não? Ah, muito bem, estão escondidos. Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Rubem Eunice, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos. São seus amigos. Vocês também amigos deles? É mesmo? Nossa! Consegue ser amigo dessa gente? Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos lá fazer uma oração? Curva a sua cabeça, por gentileza. Ó Senhor Deus, te pedimos que você nos abençoe nesta uma hora que a gente vai ficar aqui trocando ideia, conversando, para que de alguma maneira o que a gente vai conversar aqui seja útil para a vida de cada um de nós, ó Deus. Por isso, dirige o que a gente vai falar, conduz o que a gente vai dizer, nos ajuda nessa hora, para que cada casal aqui possa de alguma maneira ser abençoado pelo Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Trouxe uma Bíblia no smartphone aí, não? Trouxe aí? Rapaz, estou com medo de um tranco nesse negócio aqui, eu vou chegar mais para cá, tá? Arruma essa câmera para mim aí, ó. Tira daí, senão não pega ninguém aqui. Pega ali, Odin, essas cadeiras, põe mais para cá, por gentileza, essas duas aqui, ó. Porque senão eu vou dar um tranco nesse microfone aqui, coitado, ele vai arrancar da tomada ali. Isso, obrigado. Livro do profeta Amós, tem um versículo famoso, né? Todo encontro de casais, o pessoal usa esse versículo aqui, mas é bem legal. Se você tiver uma Bíblia aí, abre e compartilha com quem está do lado aí, ó. Amós capítulo 3, se eu não anotei errado, né? Versículo 3. Diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, certo? Então, tem outra versão que fala assim: duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo, né? E eu gostei de... Oi? Amós 3:3. Vocês não pegaram ainda? Vocês são atrasados, hein? Espero que não atrase para casar também, né? Por favor, né? 3:3. Porventura andarão os dois juntos, se não estiverem de acordo? E eu achei engraçado e curioso essa palavra, acordo. Acordo. Pensa bem, o que significa um acordo, né? Quando você fala assim, eu acordo com essa situação, quer dizer, eu concordo, né? Aliás, no casamento a gente mais fala que discorda do que concorda, né? Quase tudo é discorda. Você discorda ou você concorda? Então a palavra acordo tem a mesma origem na nossa língua portuguesa. E fazendo a pesquisinha aqui, achei curioso também que a mesma origem, a mesma palavra de origem, a palavra acordo, concordo, discordo, acordo, mas também acorde de música. Quem estuda música sabe o que significa, né? Então o acorde ele tem a ver com harmonia. Então um acorde para ser bem dado, dou um acorde aqui na música, o cara está cantando, dou um acorde no violão, o cara está cantando, ele tem que estar em sincronia comigo, tem que estar em harmonia junto comigo, senão não tem o acorde, não tem aquela sinfonia, não tem aquela harmonia. Então o casamento é um trem que você tem que ter muita sintonia. Quem está dentro, como é que o pessoal disse mesmo, o pessoal das más línguas, casamento está aberto, quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar, né? Só Jesus sabe como é que resolve essa conta, né? Então, vocês que vão entrar e vocês que estão dentro, espero que não queiram sair tão cedo, né? Deixa eu ver, quem está casado há mais tempo aqui? Deixa eu ver, mais do que 20 anos. Quanto tempo, Annelise? Quanto tempo, Cláudio? 31? E você está casado há quanto tempo? Eita, alguém ganhou dela ou não? Alguém ganhou quantos anos? Cléo? 24, né? Então, a mais antiga é 34, né? Às vezes não dá vontade de sair fora do casamento? Dá, né? Mas vai sair, não vai, né? Todo dia? Todo dia uma briga, né? Acordo e discordo, né? Então, a primeira coisa, uma das coisas mais principais para que haja essa sinfonia, essa harmonia no casamento, né? É a questão da comunicação. Para quem não sabe, o pessoal criou um grupo no WhatsApp, e aí escreveram vários de vocês, né? Outros que não vieram, e aí o pessoal, Renato, ele estava coordenando, perguntei, aí, o que vocês sugerem de tema? Aí o tema que foi levantado, depois teve uma votação lá no WhatsApp, é sobre o diálogo no casamento. Então a gente vai falar um pouco sobre comunicação, sobre o diálogo, a importância do diálogo. Esse é o tema que a gente vai abordar, que foi escolhido lá por votação na internet.
E a novidade é que eu não vou responder nada, só vou comentar as respostas. Uai, quem vai falar então? Vocês mesmo que vão falar. Eu vou fazer as perguntas, vocês vão responder, e aí quem estiver ouvindo vai dizer se está certo, se está errado, né? Porque deixa eu ver, eu sou ruim de conta, eu casei em 95, até hoje, de 95 para cá, dá quantos anos? 95 para cá? 24, né? Então, eu sou meio café com leite, né? A Lenice é mais velha, né? Então, eu tenho alguma experiência de casamento, mas alguns de vocês casaram 2 vezes, tem mais experiência, 2 vezes mais do que eu, né? Casou 2 vezes. Quem sabe eu poder explicar melhor do que eu. Então, eu vou fazer umas perguntas e quem vai responder as questões serão vocês mesmos, né? Então, a gente vai escolher dois casais, um de cada vez. 2 não, 3, 4 casais. Certo, Marcelina? Eu nem olhei para você, já falou, não olha para mim, então é você mesmo que eu vou escolher, então. É você mesmo. Eu escolhi 4 casais, aí os 2 vão sentar aqui, eu vou sentar no meio para não dar briga, né? Eu sento bem no meio aqui, para não dar briga. Um de cada lado. Aí vou fazer uma pergunta para um, e aí vou dar o direito de resposta para o outro. Aí, antes que ele saia na mão, eu vou, calma aí, vamos fazer uma pausa para o intervalo. E aí vocês vão comentar as respostas deles, para ver se, não, realmente falou besteira, não, esse falou certo, né? Essa dinâmica que a gente vai fazer. Eu vou só dar uma retificada e dar uma corroborada em algumas coisas. Está me entendido ou não? Não, como não? Quem é o casal corajoso do primeiro casal? Quem é o primeiro corajoso? Deixa eu ver, o primeiro casal corajoso, quem é? Quem é? Bora lá, Ciele e Enoque? Os 2? Vamos lá, bora, Marcelina, vem. Não, bora, vamos lá. Bora que eu tenho que jantar, não jantei ainda, cara. Sai daqui meia-noite. Bora, rapaz. Muito bom. Ixi, começou, hein? Tá bom ou não? Você está pronta? Você está pronto? Segura aqui, segura. Vê se está maior. Vamos ver se chega. Ligou, então? Ligou. Entenderam a brincadeira ou não? Você perguntou para ela, aí vocês não falam nada. Aí ele tem direito, não tem direito à resposta. Depois disso eu faço uma para ele, aí eu para vocês comentam, depois vocês comentarem, aí eu para ele responde, ela conta, responde, vocês falam, certo? O assunto, claro, hoje é comunicação, é diálogo, certo? O próximo casal quem mesmo que vai vir depois? Quem é o próximo casal? Vou fazer no microfone para todo mundo ouvir, pensa aqui. Para quem não sabe, Israel é Marcelina, tá? Para quem for reformar a casa agora, precisa comprar tinta, né? Tinta de qualidade, depois você dá minha comissão, beleza? Por que razão, às vezes, você fala e a Marcelina não entende o que você está falando? Você conversou com ele, foi? Sei de nada. É uma pergunta que eu queria saber, pastor. Não, você tem uma opinião, você desconfia, né? Por quê? Eu acho que aquilo que interessa a ela Ela entende bem. rapidinho. O que não, eu posso falar meia hora que não escuto. Mas por que ela não entende o que você quer que ela entenda? Qual o problema? Eu acho que é interesse. Aquilo que interessa a ela, ela entende. Tá dizendo que Ou ela... eu não consigo explicar, não sei. Mas Primeira impressão é que ela só entende aquilo que interessa. É. Se não interessa, ela desliga. É, por aí. Marcelina. O que você acha, Marcelina, da resposta do seu marido? Faz esse microfone para o pessoal te ouvir, que a sua voz é bem baixinha. Eu acho que é que ele não explica direito. Né? Explicou direito. Pode ser uma possibilidade, né? É. E aí, o que vocês acham? Vamos ver. Vamos ver a voz do povo e a voz de Deus? Não sei, né? Quando um dos dois fala e o outro não entende, conseguiu entrar. Tudo certo, é só espetar aí. Para quem não ouviu,
O Zé disse que ela não entende porque não interessa. Porque se interessasse, ela entenderia. Essa é a resposta. E ela falou que ele não entende por quê? Explica direito. Porque não explica direito, né? Não fala direito, né? E o que vocês acham? Vamos ver. Hã? O homem não fala direito? Fala, Cleiton. Ué? Ah, não, aí vocês são... O homem fala direito, a mulher que não entende, mas por que a mulher não entende? Não, nesse caso, ele falou assim, que ela só entende quando é do interesse dela. Eu acho que isso funciona mais com o homem, porque quando o homem quer uma coisa, ele é um O homem só quer pouca coisa na vida. O homem tem pouca coisa que ele quer. Agora, quando ele não quer, dá uma dificuldade. A resposta, tem quase a mesma coisa, a resposta. É só se tiver interesse, né, que vocês estão dizendo, né? Fala, Verinha. Se a pessoa está meio estressada, por exemplo, ela não consegue prestar atenção no que eu estou dizendo? Estiver cansada, pode ser, né? O que é? Você está estressada, você não escuta? O seu cônjuge, o seu namorado, parceiro, companheiro, está falando? Sua cara metade, a metade da laranja, do seu caso do limão? Se eu tô certo. Boa ideia, né? Escrever no quadro para não ter erro da comunicação, né? Olha, eu anotei aqui umas 2 ou 3 coisas, vou compartilhar com vocês sobre isso. O primeiro é aquilo que a gente aprendeu na escola quando era criança e começou a falar sobre comunicação. Você deve se lembrar sobre comunicação na escola? E até aquela história do emissor, da mensagem, do receptor. Lembra disso ou não? Não treinei isso na escola, né? E aí fiquei pensando primeiro no emissor. Se, por exemplo, se o marido for fanho, Eu não sou. aí ele fala assim para ela, não fanho? Então, às vezes, o problema é botar no emissor, né? O cara não fala direito, fala enrolado. Mas ele entendeu no chaveco, por que não entendi depois? É porque interessava, né? Aí, tá Apertava a vendo a tecla SAP, né? Às vezes, a própria mensagem em si, ela está mal elaborada. Não tem aquela frase que a gente também aprendeu na língua portuguesa, estudando português? Português é meio complicado, você bota uma calça e calça uma bota, né? E se o cara falar assim, ou a mulher falar assim, bota aquela calça lá e depois pega minha bota e calça aquela bota junto com aquela calça. Dependendo da correria que falou, também não dá para entender. Às vezes a mensagem tem que ser um pouco mais clara. Tem que ser, eu vou falar em português de uma maneira que o outro entenda. O outro já é devagar, né? Se eu não falar, não entende. Ele precisa às vezes desenhar, botar na lousa, botar no quadro, né? Mas se o cara não sabe digitar, eu tenho um grupo de jovens aqui na igreja, eu já tentei acompanhar, eu juro que eu tentei acompanhar, não consigo desistir porque não dá. Eles estão falando só por figurinha agora, a preguiça é tanta, é só figurinha. E quando eu escrevia também não entendia absolutamente nada. Entra aí, Max. Chegou quase na hora da meia, mas dá tempo ainda. Outra coisa tem a ver com o próprio canal de comunicação. Pode ser até mesmo o celular, que a Edna falou. Imagina que você está lavando roupa, aquela máquina que quase não faz barulho, né, do lado. Aí você está na área de você lavando roupa lá. E esse camarada está no carro. Não, vou tomar uma multa aqui, vou ligar o Viva Voz. Aí ele fala pelo Viva Voz e você com a máquina ligada. E ele é fã. As condições já não ajudam, né? E o meio de comunicação está bagunçado, né? Então, e aí sim, imagina se vai piorar, a mulher está gripada, com os ouvidos meio cheios de catarro, não consegue ouvir nada. E aí? Então, você tem que pensar, eu estou trazendo aqui o básico da comunicação que a gente aprendeu na escola, né? O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, tem que primeiro pensar nisso. Às vezes a linguagem está travada. Pastor, meu casamento está sendo destruído, você pode me ajudar em oração? Eu falei, posso orar por vocês? O que está acontecendo? A gente não se comunica direito, é coisa do capeta? Eu falei, não, pode ser coisa do ouvido sujo, pode ser celular ruim que não presta, sei lá, gasta um dinheiro com o celular. Manda o marido para fazer aula de fone, para ver se melhora. Às vezes é comunicação. Outra coisa importante para ser pensado, eu sei que tem exceções, toda regra tem uma exceção, mas na maioria das vezes, as mulheres elas têm a tendência de pensar ou visualizar as coisas de uma maneira diferente do que os homens. Certo ou não? Certo. Então, eu já conheci homens que pensam como mulher, e já conheci mulheres que pensam como homem.
Então, são exceções. Mas na maioria das vezes as mulheres têm um pensamento, uma maneira de pensar nas coisas mais ou menos igual, mais ou menos do mesmo jeitão, e os homens também. Vou dar um exemplo. Se o marido falar assim para a mulher dele, vamos ali, dar uma volta, o que ela vai pensar? Vamos no shopping. Então tem que arrumar o cabelo, não posso ir com qualquer roupa, né? E aí ele fica nervoso porque ele quer ir ali, ela acha que vai para o shopping. Qual shopping? O Morumbi, o Internacional, o Bom Sucesso? Não, Bom Sucesso não, só vou no shopping longe, né? Que shopping que é? E aí começa a se arrumar, na cabeça dela, vamos ali aonde? É no shopping. Agora, se ela chegar e falar assim, vamos ali, o que ele vai pensar? Vamos ali no mercado comprar um ovo ali, para a gente fazer um... Está entendendo ou não? Então, às vezes, a maneira com que o homem e mulher veem as coisas também pode atrapalhar a comunicação. E o problema é que, às vezes, o homem ele fala com a mulher achando que ela vai pensar da maneira que ele pensa. Se eu falei vamos ali, ela tem que pensar que a gente vai ali. Não, mas mulher não pensa assim. Mulher pensa que ali é lá no Shopping Interlagos, no Eldorado, né? Se a mulher falar assim, vamos ali no shopping, ele está achando que vai na esquina. Aí ela fala, nossa, você vai com essa roupa de maloqueiro? A gente vai no shopping, né? Muito bem, obrigado pela participação, depois daquele cachê das tintas, tá? Quem era outro casal mesmo? Quem era? Vamos lá, quem era? Vamos lá, Diana, vamos lá, Gilmar, bora. O que é? Hã? Era isso! Muito bem. Muito bem. Agora, eu até me perdi aqui, são tantas emoções, né? Casamento, ninguém sabe nada, a gente aprende todo dia. É o que diga, né? Arenice, ainda sobre comunicação, que a gente tá no meio do papo aqui, né? Você consegue dar um exemplo de como é que você se comunica sem palavras e o Cláudio entende? Um exemplo de alguma coisa que você fala para ele e você não precisa falar. Você se expressa sem falar, sem palavras, e ele entende. Consegue? Quando ele fala alguma coisa que eu não... ou que eu não estou interessada, ou que eu não gosto, eu olho para ele e eu não tenho expressão no olhar, no rosto. Ou aquele olhar congelante. Assim, aquele olhar de quem não está nem aí. E aí o que ele entende com esse olhar? Eu acho que ele entende, que eu não quero ouvir, que eu não quero falar. Vamos saber se é eu verdade. acho que ele entende. Vamos saber se é verdade. Não é possível, né? E aí, é verdade isso ou não? Para mim ela está desinteressada, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Muito bem, muito bem, muito bem. Que linguagem que é essa que eles estão usando? Alguém sabe ou não? Que linguagem é essa aí? Que linguagem é essa aí que não fala? Como é que é esse negócio aí? Que linguagem é essa? Fala pra mim. Não verbal, mas... Corporal. Tem vários tipos de linguagem não verbal. Uma delas é a corporal, né? No caso dela, só com os olhos, né? Você consegue se comunicar sem falar com seu parceiro, com sua parceira, sim ou não? É importante você perguntar porque, mesmo que você não consiga se comunicar, você se comunica a si mesmo. Você fala sem dizer nada, mesmo que você não entenda o que está fazendo, né? E o seu parceiro, a sua mulher, o seu marido, também se comunica sem falar nada. E eu não vou dizer que você fala mais sem falar do que falando, mas eu diria que é pau a pau. As mensagens que você transmite falando, eu acho que é 50% das mensagens. A outra metade, você transmite ela através de expressões que não são verbais, né? Então, Cláudio, deixa eu ver aqui a pergunta para fazer para você. Cadê? Vou repetir a pergunta então que eu fiz para ela. Tá. Você consegue dar um exemplo da maneira que você se comunica com ela sem falar? E ela entenda? Não, então, aqui é onde encaixa. Eu tenho falta assim, dificuldade de comunicação. Né? Você não consegue um exemplo? Eu consigo me expressar assim para ela, mas é mais com gesto, com maneiras, outras formas que não a comunicação. Cortou o som dele, não? Desculpa no finalzinho, repete o finalzinho aqui que ele não ouviu. De outras formas. Talvez isso seja errado. O correto é com a pessoa, né? Para se expressar. Mas no teu caso, você acha que você fala mais com ela falando ou só fisicamente demonstrando? Na minha opinião, fisicamente demonstrando, mas talvez para ela não aceite dessa forma. Ok, muito bem. E a Arenice, é verdade? É verdade, porque eu gosto de falar olho no olho.
Eu não gosto de começar a falar com ele e ele começar a andar assim, ficar andando no meio da casa. Se eu vou por isso que o Israel fala e a Marcelina não entende, porque não perde tempo. Começa a falar e o marido começa a andar. Se eu começar a falar alguma coisa para ele e ele começa a andar, eu fico calada. Aí você parou a Aí eu comunicação. falo para ele assim, não, quando você sentar eu falo. Porque eu gosto de falar assim, ó, olhando, para depois não falar que não entendeu. Muito bem. É o meu jeito de falar, né? E aí, pessoal, o que vocês acham desse tema aí, desse assunto aí? Mas às vezes falando oi, eu tô olhando aqui, mas a mente tá ó. Ah, lá no Paraguai. Nas Muamba. E às vezes ele lá na frente, eu escutando aquele tem demais, ouvindo lá na frente. Se o Valdirei estiver lá na casa do Chapéu e você gritar, Valdirei! Aí ele olhar e, dependendo da sua cara, já entendeu. Olha, é verdade mesmo? Mas está comunicando de alguma maneira, né? Se você olhar para ela, ela estiver assim, ó. Você entende o que ela quer dizer, não? E se ela estiver assim? Olha, só para esclarecer, então, existe uma comunicação, tipo de comunicação, que é a comunicação verbal, a mais óbvia, né? Então, sei lá, se o marido chega a mãe e fala assim, aí, hoje tem tupé-tupli no Ratchofly? Quer dizer o quê? Quer dizer, aliás, cadê a Natra que gosta dessa expressão, né? Cadê o Eli? Um dia eu falei essa expressão, eu achei engraçada, né? O Eli. Ele chegou. E aí, se o Eli fala assim, Natra, hoje, mais tarde, tupé-tupli no Ratchofly? Que comunicação é essa? Comunicação? Tá falando, tá? Colocando os pingos nos is, né? Tá explicando. Mas, às vezes, você está usando as palavras, mas a linguagem também está truncada, ou é uma linguagem diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de usar de ironia. Não sei se é mais homem ou se é mais mulher, né? Acho que é mais homem, né? Gosta de ser mais irônico. Mulher gosta já de indireta, né? Mulher é mais... Imagina, a mulher chega pro cara e fala assim... Pode ser brincadeira também, né, pastor? Não, pode ser brincadeira, né? Mas que seja Mas até a pessoa discernir se é uma ironia de brincadeira ou se é uma ironia de sarcasmo, aí você já tomou várias macarronadas na cabeça, várias patadas de macarronada na cabeça, né? Se a mulher fala assim pro marido, né? Comprei um lanche de Renova. Porque às vezes a relação não está muito boa, né? Aí ele fala assim, pra quê? Manda morrer no Brás. Manda morrer no braço. Vamos traduzir essa linguagem aí, ó, essa conversa aí, hein? Se ela fala assim, vou comprar uma lingerie nova, ela está dizendo, e aí? Tipo no Ratchofly? Quem sabe mais tarde, né? Mas se ele falar assim, pra quê? Ele quer dizer o que com isso? O que ele está falando? Ele não quer ou ela não quer? Mas por que está debochando dela? Por quê? Ela está devagar, né? Às vezes o tom, né? Olha como tem nuances, né? Depende do tom, né? Se ele fala assim, pra quê? Agora se ele falar, pra quê? Olha como o negócio é complicado, hein? Eu entendo assim, se ele fala assim, se eu sou a mulher que falei isso pro cara, e o cara fala assim, pra quê? O que ele está dizendo pra mim? Ele está falando aqui pra mim, você comprou, mas não vai rolar nada, isso aí, você está devagar, quase parando. Agora, se o cara falar assim, por quê? Então quer dizer que ele entendeu o negócio, certo? Então, a ironia é um troço complicado também, né? E se a mulher fala, imagine que o cara é meio devagar, né? Está numa fase ruim, vamos dizer assim, tipo assim, 50 anos de idade, como eu, por exemplo, né? E aí ela chega em casa e fala assim, estava conversando com fulana, e ela me fez uma confidência, né? Olha uma fofoca para ele, né? Ela falou que lá eles namoram 3 vezes por semana, falando pro marido, né? Imagina você, marmanjo, né? Barbudo, sua mulher chega pra você e fala assim, fulana disse pra mim, com esse tom, que ela e o marido transam 3 vezes por semana. O que ela tá falando pra você? É indireta. É indireta, né? E que indireta que é? Hoje pro cara acordar. Você acorda, Zé Ruela? Acorda. Às vezes você tá devagar. Certo ou não? Tem essa linguagem aí, ó, é linguagem indireta, né? Figura de linguagem. Então, eu acho que o ideal para evitar problemas é que a gente converse sem linguagem simbólica, sem simbologia, né? Se você está fazendo uma piada de vez em quando, tudo bem, fazendo graça, mas se é um assunto sério, né? Sei lá, estou com um problema financeiro, a mulher está gastando demais, eu vou ficar com graça, né? Senta aqui, ó, acabei de fazer uma planilha aqui no Excel, quero te mostrar os dados
Você dizer que eu não estou inventando aqui. Olha o relatório que eu fiz aqui das nossas finanças, né? Mostra os dados, né? Se a mulher acha que o marido está passando muito tempo fora de casa, ó, estou ficando sozinho em casa, onde eu vou tem homem bonito, cheiroso do lado, me tentando, e você não está muito perto de casa, ela tem que abrir o jogo, entendeu? Não, essa coisa da linguagem tem que ser, não pode vacilar. E tem a linguagem não verbal que vocês falaram, né? Que você se expressa com o corpo. Tem uma música do Skank, acho que é Skank, que ele fala mais ou menos assim, quando eu estiver morto, não se esqueça, dentro de mim, conhece essa música não? Tem uma parte que ele diz assim, Fábio, quem me ajuda ali? Conhece aí? Quando eu estiver morto, simplesmente não me mate, como é? Me abrace. Aí eu peguei um pedacinho da letra, que é essa que a Ana está comentando, ele diz assim na letra, assim, o cara falando para a mulher na música, né? Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça. Aí a mulher vai e abraça ele. Não precisa falar nada. O que ela está falando para ele? Estou com você. Isso, estou com você, estou contigo e não abro. Você está com problema? Eu estou aqui com você do seu lado. Olha que coisa interessante. Outra parte da música, tamo junto. Outra parte da música ele diz assim, quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Aí ela disfarça. O que ela está falando para ele? Eu não estou nem aí. Fazendo o que para ele? Você me mata de vergonha, Claudinei. Para com essa palhaçada idiota. Ela não abriu a boca, mas ela está dizendo. E aí tem uma parte bem simbólica da letra, que é uma analogia, mas é muito legal. Ele fala assim, quando eu estiver fogo, sutilmente se encaixa. E apaga meu fogo. Aí o cara tá fogo, a mulher não fala, ela só se encaixa. O que ela está falando para ele? Apaga meu fogo. Eu também quero, apaga meu fogo, seu bombeiro. Obrigado, vamos lá. Muito bom. Quem é o próximo aí? A próxima vítima? Quer dizer, o próximo casal, quem é? E aí, Cleiton, vamos lá? Bora? Dag, Cleiton, Dag. O que é? Eu já comi, estou bem no meio, qualquer coisa eu já estou no meio aqui, né? Olha essa pergunta, hein, pastor? É na ordem aqui, não estou escolhendo pergunta nenhuma. Quer começar você ou ele? Faz. Então vai. Dag, por que você acha que às vezes o Cleiton fala, enquanto você ainda está falando, e fala antes que você terminou de falar o que você está dizendo? Por que ele faz isso? Você está falando uma coisa e você não acabou e ele já, mas não sei o que, ele interrompe já completando o seu raciocínio. Por que ele faz isso? Por que os maridos às vezes fazem isso? A maioria das vezes vamos ele aliviar, faz isso quando ele está errado. Pra Não você deixa eu concluir, não deixa eu terminar. Não, você está dizendo que os marmanjos, né? Vou te ajudar, vou tirar. Né? Coloca todo mundo aí. Todo mundo no balde aí. Se a mulher estiver falando e o cara interromper, é porque ela vai fechar o raciocínio, vai catar ele no pulo e ele está querendo sair fora. Isso. Respira aí, é verdade ou não? É verdade. Ixi, está dividido o negócio aí, hein? Nada. Verdade ou não? Parece que é meio a meio, né? É verdade, será? Não? Se for numa discussão, Tem outras razões, não, que pode levar a isso? Deixa eu ver. Ou então ele quer colocar a opinião dele acima da minha. Quer ganhar discussão? Mas é só esperar você acabar de falar, depois ele fala, mas não precisa interromper, né? Não, mas a maioria é essa, é quando ele está errado. Oh. Estou falando, ele está Você acha que- atrapalhando. Aí fica com medo de tomar um pau no argumento e aí te atropela para você não terminar o raciocínio. Isso. Você vai ter direito à resposta, tá? Fala aí, o que você acha? Então, na verdade, eu tenho isso aí que você falou, parece que é pra mim essa pergunta. É tudo Na aleatório. verdade, eu hein? interrompo, mas é pra evitar dela já continuar, que ela tá falando, ela tá errada. Então, eu já interrompo pra que ela não agrave mais ainda a situação. Tá certo isso que ele tá fazendo ou não? O que vocês acham? Tem que fazer mesmo? Tem que interromper mesmo? O cara, a mulher tá falando besteira? Pode ser o contrário também, né? Não, pastor, Mas é não porque fala, a mulher assim, interrompe também, é porque né? assim, a minha mulher, né, e as outras também eu creio que é dessa forma, porque só muda de endereço. Só muda o nome e Ela a cor do começa cabelo, a né? falar A, ela termina em Y. Então assim, tem certos, assim, o assunto é um. Ó, a gente tá precisando exemplo, é fazer compras.
Aí daqui a pouco ela tá reclamando porque eu não arrumei o guarda-roupa. Então assim, eu já interrompo assunto para não é não esse. fugir do assunto, para focar aí nas coisas. Aí eu interrompo mesmo. Olha, eu não sabia quem ia responder as perguntas. Estou lendo na sequência aqui, tá? Então, qualquer mera coincidência, não tem nada a ver com isso, né? É Deus falando, né? Uma das razões que eu listei é o seguinte, para as pessoas interromperem as outras que não estão falando. Uma delas é aquela que interrompe, está fugindo da conversa. Tem alguma razão. Né? Aí, tá vendo? Ou os fatos, o argumento. Então, eu interrompo a minha mulher, por exemplo, se eu perceber que ela me catou no pulo, eu não quero que fique muito claro, muito explícito. Eu quero disfarçar para ver se eu ganho tempo e conserto. Pode ser uma possibilidade. Nesse caso, é certo uma pessoa fazer isso, sim ou não? Não, né? Não, lógico que não. Não. É meio porque você não vai construir um relacionamento dessa maneira, né? Do ponto de vista bíblico, é meio que um acovardamento, né? Você está fugindo de uma conversa, se errou, como diz o velho ditado, né? Eu não tenho compromisso com o erro, né? Se eu errei, beleza, eu estou errado, vamos consertar. Seria maturidade ficar fingindo, não deixando o outro ter meu raciocínio para não mostrar que eu estou errado. Ué, se está errado, vamos, beleza. Se me pegou, Assume. vou assumir, né? Só não vou sumir, vou assumir, mas sem sumir. Vou ficar por aqui mesmo para consertar, né? Então, um dos motivos do pessoal fazer isso é fugir dos fatos, é verdade. E a Bíblia diz que a gente não tem espírito de covardia, né? Mas espírito de poder e de moderação, né? Verdade. Outra razão que alguém citou, não sei quem foi aí, é a necessidade de falar, mas não de se comunicar. Você que falou, não foi? Não. Então, às vezes, outra pessoa, ela tem a necessidade de falar, mas não se comunicar. Qual a diferença? É o que você falou aí, ó. Está falando A, B, C e vai até o Y. Tá falando sobre qual assunto? Sobre o problema do mercado e está falando agora do guarda-roupa? Mas beleza, se encerrou o assunto do mercado, agora que fala do guarda-roupa, tranquilo. Mas isso tanto homem como mulher. Como eu te falei, tem homens que pensam como mulher e mulher que pensam como homem. Tem pessoas que, quando começam a falar, elas entram no assunto, mas elas às vezes não conseguem terminar aquele assunto, aquele raciocínio, esgotar aquele assunto, e qualquer detalhezinho que ela puxar daquele assunto, ela cai em outro, ela perde o fio da meada. Está falando de abacaxi, se ela lembrar da laranja, cai na laranja. Enquanto estiver falando da laranja, se ela lembrar do morango, ela vai, pô, depois ela fala assim, caramba, eu estava falando do que mesmo? Ah, ela é de abacaxi, não era de laranja. Aí se perde, né? Inclusive tem um provérbio famoso da Bíblia, que diz que o gotejar contínuo, pessoa na orelha direto, né? É igual chuva. E a mulher rixosa, que fala demais também, é igual o chuva fica gotejando na tua orelha, né? Então já tem uma... então as senhoras têm que dar uma pensada. Como normalmente, como eu te falei, tem exceções, tem homens que são dessa maneira, mas normalmente as mulheres, elas falam um pouco mais do que se comunicam. Isso em fala muito, né? Fala muito, né? Às vezes, tem mulher que fala muito, mas fala com propriedade. Mas às vezes está falando mais por falar. Eu gosto de falar, tem que tomar esse cuidado, né? Ué, sim, deve. Sim. Ele falou assim que ela começa falando do assunto, tá terminando em outro. Começa falando da torneira, tá terminando da roupa. Se os homens, quando as coisas quebrassem, não fossem lá e arrumar, a mulher ia falar só do guarda-roupa, não ia falar da pia, da torneira, do vaso e tudo. Quer dizer, você está deixando de cumprir também as suas obrigações, por isso que ela fala. Né não. Porque se ela não iria falar do guarda-roupa, se você tivesse cumprido uma coisa, fosse lá e arrumar. Mas ele Guarda-roupa foi só um exemplo, só, né? Não. Mas isso acontece. Tá feito. Deixa eu dar um adendo nessa sua colocação aí. Deixa eu fazer um comentário, aí vocês vão dizer se está certo ou se está errado. Olha para mim aqui, por gentileza, ó. Vou fazer um comentário sobre essa parte dela e vou colocar uma questão para ser pensada. Por exemplo, eu tenho que consertar, sei lá, o chuveiro está queimado. Por exemplo, tem que consertar o chuveiro. Aí eu não consertei. Chega de noite, vou tomar banho, o chuveiro está quebrado. Aí minha mulher começa a falar. Aí eu tenho que ficar quieto. Certo? Mas enquanto ela está falando do chuveiro, se ela começar a falar, sei lá, do armário que eu tinha que ter consertado outro dia e não consertei, a pergunta é, ela me ralar por causa do chuveiro que naquele dia está com problema, eu até entendo, mas naquela hora que eu já estou nervoso, porque eu dei uma mancada, pisei na bola, e ela está falando com razão, porque eu não arrumei o chuveiro, o pessoal vai tomar banho frio, não sei o quê, mas se naquela hora, além de estar falando de chuveiro, ela começa a falar do outro assunto que ficou para um outro dia, isso ajuda ou prejudica? Prejudica. Não, aí outra história. Aí ela pode chegar um dia e falar assim. Filho, vem cá, ó, eu tenho um problema. Ela pode falar assim, filho, eu tenho um problema com você. Qual o problema, amor? É o seguinte, aí pega um pedacinho de papel, ó. Teve um dia que você tinha que arrumar o chuveiro, você não arrumou. Teve um dia que era o guarda-roupa, você não arrumou. Teve um dia que não sei. Você tem um problema, filho. Você tem um hábito de deixar as coisas.
Você tem o hábito de deixar essa lista crescer. Cada vez que quebra um problema, eu ralo com você só daquele problema. Mas hoje eu quero falar de todos os problemas. Talvez aí fosse mais edificante, concorda ou não? Mas se eu tiver com... Beleza? Vocês o julguem então, vocês avaliem. Deixa eu ver. A pergunta eu não fiz, né? Sim, pode falar. A gente tem que baixar o homem para ele fazer as coisas e ele não baixa o Não. Aí, sem querer interromper, mas já interrompendo, aí a gente vai falar depois, daqui mais uns dias, sobre os papéis no casamento, né? Aí a gente pode entrar no mérito, né? Mas falando de comunicação, não é produtivo. Você está com um problema e você ficar trazendo outros problemas no dia de resolver aquele problema. Está entendendo? Então tem que ter essa ponderação. Outra razão é o seguinte, que as pessoas interrompem as outras. Eu confesso que eu tenho esse problema com a minha mulher. Eu interrompo ela quando ela está dizendo alguma coisa, porque eu já acho, quer dizer, no meu caso eu tenho certeza, né? Que eu já sei o que ela vai dizer. Eu tenho esse problema, eu não sei se é por causa da prática pastoral, como eu escuto um monte de gente falando todo dia, né? Aí chega uma hora que é comum eu sentar às vezes num gabinete, a pessoa começa a falar, a pessoa fala 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e eu fico uma hora com ela mais ou menos, né? Depois de 40 minutos, 50 minutos, e aí, você já sabe o que ela quer dizer? Não, nos primeiros 10 minutos eu já sei o que ela vai dizer. Mas pela experiência, né? Só que isso é uma coisa eu trabalho. Quando eu chego em casa, a minha mulher vai falar uma coisa que vai levar meia hora, mas em 10 minutos eu já sei o que ela vai dizer, pelo menos eu acho. E aí eu interrompo, aí imagina a briga que não dá, ela fica brava, né? Aí para contornar, só Jesus, né? Mas uma das razões pode ser exatamente, se você comete o mesmo pecado que eu, se arrependa que dá tempo, antes de Jesus voltar, tá? Dá tempo aí. Cleiton, além dessa questão, eu acho que é até uma questão de educação também, né? Você interrompeu o outro, né? Mas além de uma questão de educação e mais o motivo que a gente colocou aqui, por que razão, por exemplo, você deveria esperar a Dag terminar de falar para depois você tecer o seu argumento? Por que razão? Motivos positivos, né? Agora a gente falou pelo negativo, né? O pessoal interrompe porque ela acha que já sabe o que vai falar, porque essa educação, não sei o que lá, mas pensa no lado positivo. Não, eu devo deixar ela concluir, por quê? Porque vai fazer um bem. Qual bem seria? Pensa. Pensar mesmo. Perguntou pra pessoa errada, viu, pastor? Uma graninha ajuda ele a pensar, não? Não, pastor, assim, talvez, deixasse ela terminar de falar, poderia ser até para autoavaliação de mim mesmo, né? Às vezes, talvez ela tá falando até alguma coisa que é para me corrigir e às vezes, pela correria, eu não presto atenção. Boa, então, isso é um dos pontos. Seria um autoconhecimento, um autoconhecimento. Parceiro te e talvez também eu poderia tirar... como que eu posso descrever? Tirar algo também que não tem necessidade dela falar e poderia ponderar em uma próxima conversa, né? Se ela falou daquela vez, não precisa falar então, na outra. Na próxima, mas já conversamos disso, entendeu? Tenha tempo, semana que vem eu arrumo o guarda-roupa. Muito bom. Você só falou mês passado, mas está anotado, entendeu? Está no prazo. Muito bom. Eu falei que duas o prazo respostas era muito de 15 boas. dias úteis. Eu falei que em 2019 eu faria, entendeu? Então, uma das respostas dele, pelo que eu entendi, é a questão do autoconhecimento, né? Atenção, aqui o fundal, esse fundal barulhento aí, ó. Uma das coisas que ele falou, pelo que eu entendi, é o seguinte, a questão do autoconhecimento. Então, se eu estou conversando com alguém e a pessoa uma pessoa próxima a mim, com o caso, a esposa, o marido, né? E a gente está dialogando, conversando, e é um problema que envolve a mim ou ela, os dois, se eu deixo ela terminar o raciocínio, e eu entendo o que ela está dizendo, ela vai até o final e completa a lógica da conversa, então, de alguma maneira, talvez ali eu descubra um problema meu. É como se fosse uma otoscopia, eu estou me vendo ali naquela situação, né? Estou me assistindo, puxa vida, você terminou e eu agora descobri uma mancada que eu não tinha percebido. Obrigado pela informação que você me deu, né? É de um autoconhecimento, um autocrescimento, né? Mas, sim. Não, homem e mulher, os dois, né? Tanto faz. Exatamente. Eu estou pegando aqui por acaso, homem e mulher, mas pode ser qualquer homem ou mulher, qualquer pergunta serve para os dois lados, né? Outra coisa importante que eu alicei para passar para vocês aqui
é a questão do ambiente familiar. Não sei se você já prestou atenção nisso. As famílias que têm uma comunicação melhor, mais fluida, que se conversam em maior quantidade de vezes e conversam com qualidade, geralmente elas têm um ambiente familiar mais adequado e mais agradável do que outras famílias que conversam menos. Desde você já reparou. As famílias que até que bate boca, que tipo italiano conversa muito, fala muito, né? Eles vivem melhor, em melhor harmonia do que quem não conversa. Então, as crianças, por exemplo, se as crianças não veem o pai e a mãe conversando, o dia que a criança tem um problema e precisa falar com o pai e com a mãe, como é que vai ser a dificuldade dela falar? Ela vai ter muita dificuldade. Eu não vejo meu pai e minha mãe falando, quer dizer, na cabeça dela não se fala em casa. Agora, se ela vê qualquer problema que tem, ela vê o pai e a mãe trocando ideia, conversando, e arranca rabo, e depois se perdoa, e se beija, e conversa e volta no assunto, ela pensa, caramba, eu também vou falar. Ela vai para cima. Então, o ambiente familiar, ele é muito beneficiado pela conversa, né? Então, quem já tem filho, por exemplo, tem que prestar atenção. Quem vai ter ainda também, tem que prestar muita atenção, né? Você guardou a boneca? Guardou, né? Não vou falar nada de vocês aí no fundo, hein? Esse pessoal sem filho aí que não fala nada, não. Tem um versículo conhecido da Bíblia que fala assim: confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, né? Aqui tem um mecanismo bíblico de terapia familiar. A gente geralmente lê isso aqui e pensa que é só na igreja, né? Mas na verdade a igreja começa em casa. Então, na via de mão dupla, e quando você deixa a pessoa terminar, se a pessoa, por exemplo, fez uma coisa errada, aí ela começa a falar, se você interrompe antes que ela termine o raciocínio, para ela retomar aquilo lá e falar, eu queria confessar que fiz uma besteira, né? A pessoa, o meu parceiro, o meu cônjuge estava guardando dinheiro para fazer tal coisa, eu peguei e gastei o dinheiro. E aí vai ser aquela briga, então eu tenho que falar o que eu fiz a besteira. E aí depois de muito orar e jejuar para poder resolver aquela situação, né? Então eu vou lá conversar com meu parceiro, com meu cônjuge, minha mulher, meu marido, e a hora que cria coragem, começa a falar, quando está quase falando, a pessoa te interrompe, não, mas aqui não sei o quê, não deixa ter meu raciocínio, você não, mas eu tenho que falar. Aí tenta de novo, a pessoa não deixa, aí chega uma hora que ela desiste. Se confessar fica mais difícil, né? Então, esse ambiente familiar, ele é propício para um mecanismo bíblico de terapia, que é confessar os pecados uns aos outros, tá bom? Mas não era nada direto, foi tudo Jesus incidência, tá? Deus abençoe, obrigado. Depois vocês acertam em casa lá, esses problemas de vocês aí. Quem que era o outro casal mesmo? Quem era? Como que era? Johnny e Érica. Vem pra cá os dois, vem pra cá. Vem cá, Johnny, você chegou atrasado, sentou no fundo, falou que ninguém ia mais viver, então não tem conversa, cara. Já entenderam a brincadeira aqui, não? Eu faço uma pergunta, você responde e ela comenta. Depois eu faço para ela e você comenta, né? E não pode brigar aqui, certo? Olha as começa, informações, viu? Tanto faz? Então você mesmo. Johnny, você... Antes de eu ler, eu já vou fazer a expressão. Essa pergunta aqui. Você mentiria ou você omitiria alguma coisa da Érica para poupar ela do sofrimento? Cuidado com a sua resposta, hein? O casamento está em jogo agora, hein? Você esconderia alguma coisa para ela, omitiria, ou você mentiria, nos dois casos, para poupar ela de algum tipo de sofrimento? Mentir eu não mentiria. Eu mais pouparia mesmo. Mas omitindo? Omitiria. Mas se você falar a verdade e ela soubesse a verdade, ia sofrer muito. Você falaria para ela? Mesmo que ela sofresse? Como diz o Cleiton, vou pensar um pouquinho aqui. Pensa. Vou ligar o relógio. Tic-tac, tic-tac. Você está pensando aqui, mas está todo mundo pensando no seu caso lá. Todo mundo se vendo ali, ó. Eu preferiria falar a verdade, que se for para sofrer, sofre mesmo junto, que ela né? sofresse? A gente já sofre junto já, se for para sofrer. E aí, sofrer. o que você acha da resposta do Johnny? Bom, ele omitiria coisas menos graves. Porque coisas menos graves ele omite. Não estou refazendo a pergunta para você. Quero que você fale da resposta dele. Bom, a resposta dele para mim não está totalmente correta. O que você acha que seria a resposta correta, então, no caso? Bom, a resposta correta seria talvez. Porque no caso do Johnny, ele poupa de algumas coisas menores. Coisas graves ele não pouparia. Por exemplo, se tivesse algum problema entre ele e a filha dele, ele não me pouparia. Ele tentaria conversar de algum jeito, ou então ele já ia estourar a boca do balão e ia falar tudo, porque às vezes ele é meio estressado. Mas coisas menores ele omite. Por exemplo, tem vezes que eu deixo de fazer as coisas em casa, ou eu esqueço de fazer alguma coisa igual, odeio limpar fogão.
Eu odeio limpar o fogão. Eu sei Eu que é faço isso, ele irmão, de eu sei que é isso. escravo. Eu faço ele de escravo no dia que ele quer, ele vai e limpa o fogão. Odeio limpar o fogão. Aí no dia que ele fica nervoso, que ele parece mulher, no dia que eu brigo com ele por algo, ele chega e fala, mas essa casa não vê vassoura faz uns 3 dias. Eu falei, sim, porque você não me disse? Porque eu não quero te cobrar assim, porque você não me falou? Por que você não me conta? Se eu não estou sendo uma boa esposa para você, por que você não me conta? Aí ele, é porque aquela roupa tá para dobrar, e eu levanto. Vou dobrar essa porcaria. Agora eu vou dobrar, nem que eu dobre chorando, brigando, tô nem aí. Vou dobrar essa bosta. Aí vou e dobro. Então tem coisas pequenas que ele omite como um serviço de casa. Agora coisas grandes não. Não é stand-up, viu? Coisas grandes Mas, não. olha, mas se fosse stand-up... Agora mentir não, desmentir de jeito nenhum. Ele tá não bom, gosta não de mente. mentira. Pessoal, Cara, eu tô ficando preto de tanta vergonha. vocês entendem a diferença entre omitir e mentir? Ele esconde. É tudo igual? Ou não, é diferente? Tem diferença. Se ele fala, a casa tá linda, você tá arrumando bem, ele tá Então, mentindo. deixa eu fazer a pergunta de forma diferente. Outra pergunta para esclarecer o negócio aí. Mentir é errado? Sim. E omitir é errado? É errado omitir, sim ou não? Eu acho errado, prejudica. Vou jogar 2 versículos aqui para você poder clarear sua mente, clarear a mente. Primeiro sobre mentira, né? Jesus falou o seguinte, que o diabo é o que mesmo? O pai? A mentira. Ele diz que ele foi homicida desde o princípio, João capítulo 8, verso 44. Nunca se apegou à verdade, pois não a verdade dele. Ele diz assim, Jesus falou, quando ele mente, ele fala a sua própria linguagem, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se a mentira é um trem inventado pelo diabo, então eu não fico muito confortável em saber que eu pratico uma coisa que o diabo pratica, né? Sem falar da parte prática, né? Diz o velho deitado que a mentira tem perna, mas cedo ou mais tarde a casa cai. Jesus falou que nada que você faça escondido não vem à tona. Por outro lado, João capítulo 16, verso 12, Jesus chega para os discípulos, eles fizeram algumas perguntas, né? Vários questionamentos, é normal. Aí tem um momento que Jesus fala assim, olha, Jesus falando para os discípulos, eu ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, imagina, né? Você está casado, né? Aí seu cônjuge, marido ou mulher, pergunta alguma coisa, você vira e fala assim, olha, eu tenho ainda muito o que te falar. Mas você não está pronto ainda. E aí? Aí você vai... Medir se a pessoa dá ou não dá no caso para falar. E aí? Como é que resolve esse trem aqui? Claro que você... Primeira coisa, se você chegar e falar dessa maneira para o seu marido e para a mulher, você vai mexer no ego dela, né? Tá me chamando de criança? De discípula de Jesus? Que era aquele que matou, não sei o quê, não confia em mim, blá, 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 aquela conversa toda, né? Então você não pode chegar dessa maneira, senão é meio que você vai estar ofendendo, dizendo que a pessoa não pode, mesmo que ela não possa mesmo ouvir. Já teve coisas que eu não falei para minha mulher, que eu não contei, porque ela ia se ferir muito. E teve coisas que eu falei porque mesmo se ferindo era necessário. Ué, mas então quando é que a gente pode falar e quando é que não pode, né? Eu vou te dar o caminho das pedras, hein? Em qualquer caso vai machucar. Agora, se for uma coisa que vai machucar, presta atenção, para você colocar como entendimento do casamento. Vai machucar a pessoa, se você falar o que ela está querendo saber. Mas é um conhecimento desnecessário, que não vai ajudar em nada, não vai resolver nada, só vai causar mais tormento. Para que você vai falar? Desde que não seja uma coisa que você a prejudicou de forma direta, sei lá, você roubou o dinheiro da pessoa lá, gastou dinheiro com ela, ou traiu ela, essas coisas você tem que falar, não tem jeito. Porque aí seria mentira, né? Mas alguma coisa que ela não precisa saber, por que você vai falar para ela, se só vai doer? Pensa bem. Então não tem sentido. Quando a gente conversa com as pessoas, tem um negócio chamado perelaboração. Perelaboração é o seguinte, é quando a pessoa tem que entender o que aconteceu e voltar naquilo várias vezes, e ela tem que repetir o que aconteceu, descrever, mesmo que você já ouviu ela contar a história, você deixa ela contar várias vezes, para ela poder, na cabeça dela, associar uma coisa com a outra e aí ficar em paz com aquilo. Então, é um troço que demora tempo, a pessoa tem que falar várias vezes, tem que se abrir, né? Então, por exemplo, se eu trair minha mulher, aí vou lá, eu te traí, amor. Botei um cheiro em você, amor.
E aí primeiro ela me bate, depois me deixa os 3 meses dormindo com o cachorro, não tem casinha na sua casa, mas lá em casa tem casinha de cachorro, né? Os 3 meses lá. Depois com muita dificuldade, aí ela deixa eu dormir na cozinha, né? Depois eu vou pro sofá, né? O quarto, quem sabe 2050, né? Quem sabe? Mas aí, enfim, aquele processo de perdão, devagar e lento, beleza. Aí chega uma hora que a gente começa a conversar sobre o que aconteceu, com mais civilidade, vamos dizer assim. E aí ela vai perguntar, e aí? Como é que foi? Onde foi? Qual foi o motel que você foi? Qual era a cor do motel? Vocês comeram o que lá? Usou camisinha com gosto? É, safado, foi o quê? E não sei o quê. Aí vai me perturbar, querendo saber dos... Para mim é horrível, porque eu fiz uma besteira que eu estou envergonhado, não quero falar. Mas ela, para passar por aquele processo psicológico, de botar para fora os trem dela, que está lá, a mágoa, né? E me perdoar, ela é uma coisa que se eu contar os detalhes, ela vai doer mais ainda. Mas se eu não contar, vai ser pior ainda. Ela tem que passar por aquela crise. Está entendendo? Então, nesse caso aí, é um troço que machuca, mas é necessário, eu teria que falar. Agora, quando eu casei, quando eu ia casar, tinha acho que 20 e poucos anos, minha mulher falou assim, eu fui para a igreja, eu tinha 18 anos, safado, sem vergonha, né? Aí eu lembro que ela falou assim para mim, do seu passado escroto, negro, eu só quero saber uma coisa, o resto não me interessa, você tem algum filho por aí? Coisa importante. Aí eu falei assim, olha, que eu saiba não. A partir daí, se ela perguntasse mais alguma coisa, o que eu ia falar para ela? E aí, conta aí como é que foi? Eu ia falar o que para ela? Nada. Por quê? Qualquer coisa que eu contasse do meu passado escroto para ela, não ia edificar em nada, só ia perturbar. Tá entendendo? Então, dependendo do que você está falando, você está conversando, você pode omitir ou não. E você não vai dizer, não vou te falar que você não aguenta ouvir. Você não vai dizer desse jeito, né? Mas com um jogo de cintura, com um beijinho aqui, um abraço ali, você contorna a situação. A pergunta de... Deixa eu fazer a pergunta dela aqui. Você acha que o Johnny, ele tem o direito de não te contar determinadas coisas? Até agora a gente falou de coisas que acontecem com os dois, certo? Sim. Né? Mas pensando uma coisa íntima dele, algo que não tem nada a ver com você, com o casamento dele. Você acha que ele tem o direito, como seu marido, de não contar algumas coisas que se passam com ele? Pensa. Foi você que respondeu essa pergunta primeiro ou foi ela? Foi ela que respondeu primeiro? Foi você, né? Beleza. Então a pergunta é sua mesmo. Ele tem direito ou não? Se ele tem direito de me esconder alguma coisa que ele faça... O marido e a mulher têm direito de esconder alguma coisa? Que é de fora o íntimo dele? Olha, antes da gente casar, a gente fez um breve estudo com o Elton, que ele dizia assim, que entre marido e mulher não deve haver segredos. Porém, tem coisas que não tem necessidade de saber, não é importante. Tipo, ele fala, fui na casa de um amigo, o que ele conversou com um amigo? Para mim não tem importância, eu nem pergunto, dependendo do que é. Mas eu acho assim, que ele não tem o direito de esconder coisas importantes. Mesmo que seja só íntimo dele, mas ele não tem esse direito. Porque eu sou uma pessoa, pelo menos eu sou uma pessoa que eu quero saber tudo, porque eu acho que o pequeno detalhe, ele pode influenciar em algo na nossa vida. Mas se ele não quiser contar? Se ele não quiser contar, tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Vamos... Pra mim, tranquilo. Ele não me escondendo mulher... mas aí gente... Tá aí um negócio que eu acho que só Jesus perdoa, porque eu ainda estou tentando, entendeu? Mas de resto, não. De resto, tem coisas que ele vai fazer, ele fala, amor, vou ali pegar uma coisa com alguém. Vou pegar o violão com o David. Você quer que eu vá junto? Não, então tá, vai. E eu nem... Se tiver uma sirigaita... Eu vou... Calma, mulher, calma aí, se controla. Se tiver vai rodar baiano aí. Lá no trabalho dele, que está cercando ele. Cercando. E ele está fugindo igual o diabo foge da cruz. Ele não quer saber. Só sai fora e o foco no trabalho, nem olha para ela. Mas a sirigaita está lá. Seguindo ele, perseguindo. Atormentando o coitado do Johnny trabalhando. É só repetir a cena, eu já ameacei outras antes. Você gostaria que ele te contasse um trem desse, não? Gostaria. E se ele não contasse, teria problema? Se ele não contasse, não teria problema. E se você descobrisse depois? Não tem problema. Tranquilo? Porque ele é que eu tenho que confiar, não é nelas. Mas se ela está cercando e eu estou sabendo, eu vou tirar satisfação, porque o marido é meu. E é de papel passado. Eu tiro satisfação. E aí, o que você já acha sobre essa questão de guardar o sigilo? Vamos ouvir os universitários aí, ó. E aí?
Só tô vendo alguém abaixando a cabeça, gente com muita coisa para esconder. E aí? Fala, Cris. Você não vai querer saber nada. Deixa eu fazer uma pergunta para os marmanjos. Os marmanjos. Nesse caso aqui, você tá trabalhando e tem uma mulher te cercando. Aí você nem com ela, não dá tela, deixa ela sozinha lá, no vácuo, deixa no vácuo. Fala com a minha mão aqui, fala com a minha mão. Tá nem oi. Você está tranquilo. Mas imagina se a sua mulher está no trabalho e tem uma situação parecida. Um sem vergonha andando em cima dela. E ela está firme. Só que depois de um tempo, o cara chegou junto mesmo. Chegou junto. Ele fala com ela, não sei o quê, bererê, borará. Ela, para não ser deselegante, não criar atrito no trabalho, com um colega de trabalho, deu risadinha, né? Não quis dar um toco como se fosse na rua, né? Para não perder a amizade, não sei o quê. Mas ela meio que escapuliu, mas o cara ficou meio ele sentiu uma abertura, vamos dizer assim, mas ela não quer nada, ela está só tentando fugir, né? Os marmanjos, você gostaria que a sua mulher contasse para você que essa situação está acontecendo ou que ela escondesse? E aí, marmanjos? E aí, o que você acha disso? E aí, marmanjos? Fala, Thiago. Vamos ver aqui. Você estava dando mole para ela. Você estaria facilitando, né? E se sua esposa fosse a Érica, aí o barraco estava feito, né? Se fosse a foi Érica ali? Se não me pegar numa veia boa. Pai eterno. Mas era um trampo mesmo? Era um local de trabalho mesmo? Nossa, na cara de pau. Você queria que a sua mulher contasse para você um caso assim, não? Se acontecesse com ela? Ah.
Mas se a Nathalie não desse uma risadinha, é uma risadona, mas Se está fosse sendo a Érica. cercada, só está sendo cercada. Esse já era. Não tem simpatia. Desculpa. Peraí, ô Jaque, fala Jaque. A Jaque queria falar, peraí. Fala, Jaque. No teu caso, então, por previdência, você preferia que ele falasse tudo. Esse negócio de sentir coisa diferente aí. Olha, vamos pular a pergunta, vamos encerrar essa parte aqui para tentar encerrar esse pedacinho aqui, né? A minha sugestão qual que é? Eu acho o seguinte, que no casamento você precisa ganhar confiança um do outro, e você precisa ajudar o outro a amadurecer e deixar que o outro te ajude também a amadurecer. Então, no casamento que não edifica os dois como seres humanos, tem um problema. Então, eu não posso, por exemplo, hoje ter a mesma maturidade que eu tinha conjugal que eu tinha há 24 anos atrás quando eu casei, porque senão o meu casamento não edificou em nada, só me atrasou, só me danificou nesse sentido. Então, eu penso assim, se você está vivendo com alguém e está amadurecendo a pessoa está amadurecendo, então vocês vão chegar no ponto de tal maturidade em que se falar ou não falar, não tem muita diferença, a questão é como é que você vai se comportar, né? Eu conheço alguns casais, se a moça, ela não precisa dar risadinha nem risadona, se o rapaz souber que ela trabalha no lugar e que tem alguém de olho nela, o cara vai ficar muito mais do que ela sabe de emprego na hora, capaz de ir lá e brigar, mas amor, eu não falei nada, eu nem olhei pro fulano, eu já partei quase morte nesse sentido. A moça trabalhando, foi cercada e o cara já queria lá resolver, mas cara, ela falou que não deu trela, ela nem olhou, não sabe nem o nome do cara. Então tem alguns maridos, algumas mulheres, né, que são muito imaturos nesse sentido, não pode ouvir nada. Em compensação, tem alguns maridos e mulheres que não tem o menor problema. Eu não quero ser, vamos dizer assim, que eu sou super maduro, né? Como eu falei, eu estou aprendendo esse negócio ainda, mas ou minha mulher seja muito madura. Mas, por exemplo, se a mulher falar assim para mim, olha, tem um cara no trabalho dele em cima de mim, o que você vai fazer? Nada. No meu caso, por várias razões. Uma delas, a principal porque eu sei a mulher que eu tenho e eu sei como ela vai lidar com isso. Mesmo que ela mantenha amizade com ele, continue conversando, e aí, você não vai achar ruim, não. Eu sei quem é ela, eu sei o domínio próprio que ela tem, eu sei como isso que ela tem comigo e com Deus, então não importa o que aconteça. Se o cara for o tipo dela e ela, nossa, eu queria ter um caso com esse cara, mesmo que passe pela cabeça dela. Pela consciência que ela tem, o modo que ela vive, eu sei que ela não vai dar um passo fora. Quer dizer, eu tenho essa confiança nela, mas você tem que trabalhar isso para chegar nesse ponto. Seria o ideal, né? Fala, você vê. Eu acho que tem que chegar no seu limite. Tem gente que não tem noção. Quando não tem noção, eu vou atrás. Muito boa, muito boa. Olha. Olha, eu vou... Deixa eu falar só uma coisa e vou pular para outra pergunta, tá bom? Atenção, Damiana! Damiana! Fala para mim, Damiana. Eu vou falar só uma coisa e vamos pular para outra pergunta, tá certo? A última pergunta. Se a minha mulher fala assim, tem um cara dando em cima de mim, tranquilo, resolve o problema. Aí depois ela fala assim, tô tentando resolver o problema, não tá dando certo, o cara tá me importunando já. Aí, para mim, bem, se ela fala assim, tenho um camarada nessa situação, eu digo, tranquilo, amor, vai lá resolver o problema. Mas se ela chegar e falar assim, tem um camarada se aproximando e tá difícil, o cara tá guiando já algum problema. Aí passou para minha alçada. Tá vendo o que você está dizendo, né? Eu vou deixar ela resolver com a maturidade dela. Se ela resolveu
beleza. Mas se não resolveu, aí o papel do marido. Concordo com você nesse caso, né? Obrigado os dois, tá bom? Última pergunta. O último casal quem é? Eu falei que era só uma hora, né? Puxa vida, já deu mais uma hora. Bora! Esses dois faladores! Senta aí, vamos ver. Muito bem. Última pergunta, as duas últimas. Pega leve, né? Quem vai começar? Quem responde primeiro? Só tem duas perguntas. Vamos lá, Severo. Essa aqui, eu duvido que vocês tenham feito isso na vida, nem eles. Ninguém fez isso nunca, né? É certo a gente ignorar a mulher da gente quando ela está falando? Por alguma razão qualquer. Ela está falando... É certo? Deixar falando sozinha? Eu sei que vai responder. Ela... Você acha errado, então? Então, qualquer coisa que ela estiver falando, você fica ouvindo, tranquilo, resolve. Não deixa a mão sozinha. Tudo bem. O que você acha sobre isso? Não, com certeza... É assim mesmo lá em casa? Não, ele é assim, é assim. Bom, eu posso falar, remoer. Eu não sou assim, eu deixo minha mulher falando sozinha às vezes. Ele escuta assim. Tanto é que às vezes a gente fica até 1, 2 da manhã conversando. Olha, muito bem, parabéns pra vocês, hein? A gente conversa bastante. Às vezes eu quero fugir e a Sueli falando, eu fico fazendo assim, ó. E ela, para, eu tô falando com você. Muito bom, muito bom. E vocês, o que vocês acham? Tem alguma situação em que você diz assim, olha, é melhor eu deixar ele ou ela falando sozinha e eu ir embora? Ou não tem? Vai ser... Então você acha que se for dar briga é melhor deixar falando sozinha? Não, tá sem condição de ouvir. Quem tem opinião diferente? Quem tem? Não, tá errado. Não te interessa, não quer saber? Não. Aí dá o direito pro marido também te ignorar quando você tá falando alguma coisa. Portanto, por mais besteira, né, que eu falo, ele tem que me ouvir. Mas se a besteira for uma besteira que nós já falamos, for uma besteira que vai dar briga, na hora não dá. E aí? A gente... Olha, eu vou perguntar, mas eu sei que vocês nunca fizeram isso. Vocês brigaram e um de vocês estava tão aborrecido que ficou uns dias sem falar com o outro. Nunca fizeram isso, né? Mas vou perguntar, vou supor que vocês tenham feito um dia. Nunca fizeram, eu sei, né? O que vocês acham? É certo isso ou não? Vocês brigaram, ficou tão aborrecido, o famoso bico, né? Ficou de bico uns 3 dias. É certo isso aí ou não? Sim ou não? É certo ficar de bico? Até meses? Mas vocês não responderam já os dois, vocês dois? Vocês não falaram já? Até não querem mais? Fala. Aí 2 coisas, né? Cara feia e ficar sem falar, né? Estou me comunicando e não estou querendo falar. E aí, como é que resolve isso aí? Fala ou não fala? Fica de bico ou não fica? O que vocês acham? E aí? E aí? Mesmo que brigue, né? Tá vendo isso? Vai aprendendo. Por exemplo, se o cara tá aborrecido com a mulher, aborrecido com ela, e ela foi lá, me perdoa, amor, eu fiz besteira. Beleza, tá perdoado. E aí fica uns 3 meses respondendo como o pessoal fala, só o básico, né? Oi, amor, tudo bem? Você quer comer agora ou depois? Eu mesmo ponho a hora que eu quiser. A gente vai resolver aquele negócio amanhã?
O cara está fazendo o quê? Está fazendo o quê nesse caso aí? Está punindo ela. Isso é vingança, né? Está se vingando. Você me prejudicou e eu tenho o direito de me vingar de você. Se a carapuça civil, não pode fazer nada. E esse tempo, em média, quanto tempo? Ah, no mesmo dia? Ah, tá. Mas você fala então, não fica de bico 2 dias. Fala, Diomar. Eita! Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esse tempo, eu estou zangado com a Celi, esse tempo que eu passo sem falar com ela de cara feia, é produtivo esse tempo que eu passo de jeito para ela ou não? Sim ou não? Fala, Tiago. É produtivo isso? Cada pessoa tem um tempo de reação emocional diferente da outra, né? Absorver o golpe, se restaurar. Então você tem que levar isso em consideração também. Mas a minha sugestão, no geral, pela prática, né, de aconselhamento, né, na minha própria vida, é o seguinte: se você está aborrecido com alguém, para o seu marido, sua mulher, por qualquer razão, e a pessoa veio, já tentou, pediu perdão, reconheceu o erro, disse que quer mudar, e você, tá bom, vamos consertar esse negócio aí. E mesmo assim, depois da tua palavra, você continua tratando mal a pessoa sem se empenhar o suficiente para voltar ao normal, nesse sentido, como diz a Bíblia, você está se vingando. A Bíblia diz que, minha vingança, diz o Senhor, não vos vingueis uns aos outros, diz o livro de Romanos, né? Então, você está se vingando. Na verdade, vingança não é justiça, certo? Vingança é outra coisa. E a Bíblia diz também que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, você está, de repente, ela te deu uma facada e com aquela situação você pode estar dando 2 nela. Então, isso não é justiça, né? Está extrapolando. Então, se cada pessoa tem um tempo de reagir. Se eu magoou minha mulher, eu sei que ela tem um tempo para voltar a ficar com uma cara boa para o meu lado. Se ela me magoou, eu tenho um tempo. Meu tempo é diferente do dela. Mas a pergunta é, eu estou me empenhando durante esse tempo, não importa se eu preciso de um dia ou de uma semana, mas eu estou me empenhando o máximo que eu posso para voltar ao normal, ou eu estou não quero me violentar. Se eu preciso de uma semana, um mês, um ano, eu vou esperar. Quando eu estiver legal, eu falo. Me parece que essa não é a posição mais adequada, né? A posição adequada é você trabalhar para voltar a ter o relacionamento normal, porque afinal o perdão é você voltar o relacionamento da maneira que era antes. Você não pode punir a outra pessoa ou fazer vingança. Como o Zé falou também, tem um texto bíblico que diz assim, Provérbios 22, para você não se associar, não caminhar junto com uma pessoa de mau humor e não uma pessoa que se ira facilmente. Do contrário, logo você vai fazer a mesma coisa que ela. Então, se você tem uma pessoa que vive de cara fechada, a Bíblia diz para você se afastar dela, porque senão você vai ficar do mesmo jeito. O que está dizendo? Para você trabalhar para não ser essa pessoa que as outras pessoas se afastem de você. Você tem que atrair as pessoas. E a pessoa com quem você mais convive, quem é? É o marido e a mulher, entendeu? Porque por mais que você passe 8 horas, 10 horas por dia com os colegas de trabalho, e passe menos horas em casa com a minha mulher do que trabalhando, a pessoa que do dia que você estiver sofrendo, estiver com necessidade, quem vai te socorrer é ela e vai ser ele. Então, essa pessoa você tem que valorizar mais, certo? Muito bem, faltou sua pergunta, né? Para terminar? Cadê? Vou pular aqui que não vai dar tempo. Não dá tempo? Vocês falam muito, hein? Pelo amor de Deus, era só 1 hora. Última pergunta. Ixi, a pior de todas. Quer que eu te mostre? Está na sequência. É a última pergunta. Você dizer que eu não estou falando nada, não é de nada de propósito. Qual a pergunta? É certo, de vez em quando, dependendo da situação, se a situação requer, você dá um grito com o outro, com a outra, ser grosso mesmo, xingar ele, às vezes é preciso fazer isso ou não?
Ó, pastor, nós temos 26 anos de casados, vamos fazer 27, mais 3 anos de namoro, então estamos para 30 anos. Então, assim, tem meus defeitos, ele tem os deles. Meu defeito, às vezes, é ser explosivo e falar demais. Né? Principalmente no requisito, por exemplo, assim, mulher. Uma vez até ele estava dando uma carona para uma amiga, eu falei assim, eu botei para correr, eu falei, não, senhor. Ela tem homem, ela vai de carro, vai a pé, vai de jegue, mas no seu carro não vai. Então, assim, eu falei, não quero. Eu falei, não quero, não. Eu falei, quem bota o bumbum nesse lugar aí sou eu, não é outra, não. Porque começa assim, irmã, o homem oferece carona para a mulher, ela vai mexer no som, vai ouvir uma musiquinha, daqui a pouco vai desabafar para ele, vai chorar pitanga para outro homem, para o meu não. Então, não. Mas na hora que você colocou ele no prumo, né? Essa história aí, você gritou com ele? Não, a gente falou não. Alto, não. A gente já discutiu assim, mas tá gritando um com o outro, dizer palavrões um com o outro. Já aconteceu algumas vezes, pelo menos. Eu acho que a única vez que aconteceu, pastor, assim, de eu dizer um palavrão com ele, que eu não vou repetir. Subiu o tom de voz? Não, literalmente é assim, a gente paga caro, irmãs, pelo peso da língua. E eu tive a minha parcela, sim, de culpa. Porque como é aquela história, pastor, num casamento eu não acredito que um erra só. O outro também erra. Claro. Uhum. Então, assim, há uma vez que eu disse um palavrão com ele, falei na frente dos outros, eu acho que eu fui a pessoa mais insana, mais tola da minha vida. Tirando dessa vez, nós nunca, assim, de quase 30 anos, nós nunca fomos de dizer palavrões, gritar um com o outro. Tanto é que a Daniela, ela casou, fez 5 anos de casada. Um dia desses ela chegou em casa, nós fizemos o almoço, ela sentou na mesa e ela disse um palavrão. E eu mandei ela se levantar e ir embora. Ela já estava grávida, estava sol quente. Aí ela começou a chorar, eu falei, pode ir embora. Porque eu não estou feito uma idiota para fazer almoço para você vir sentar na minha mesa e dizer palavrão. Pode ir embora. Aí o marido dela estava comendo, ficou sem graça. Mas ele terminou de comer bem rápido. Ela foi lá para dentro. Comeu antes, né, de sair, né? Ela foi para dentro do carro, ficou lá no sol quente. Eu falei, fique porque você vai como é que fala? Porque ela estava muito quente. Falei, vai ser bom porque a sua língua ela derrete um pouquinho. E Severa ainda foi lá e conversou com ela, porque ela faltou com respeito. Então, assim, nós não temos esse hábito de dizer palavrão um com o outro. Então, nesse requisito, assim, a gente diz, eu sou mais explosiva. Você acha errado, então? Não, claro. Eu acho que o homem pode estar errado como for, a mulher está. Não é me gritando. Falar alto. Não, a gente assim, nunca tivemos esse hábito. É como eu falei, eu falo até, irmãos, como uma forma assim, de testemunho para as irmãs. Porque tem irmãs que às vezes grita com o marido, grita na frente dos outros. Nós já tivemos problemas, já voltamos para casa chateado, já voltei chorando, mas não gritei, nem falei nada com ele no meio da rua. Ele me ouviu até o dia amanhecer, no pé da orelha, em casa. Então você acha errado, então? Não, é totalmente errado, não concordo. Okay. Porque muitas vezes um palavrão que você diz com a pessoa, você está dando o direito dela lhe faltar com respeito. E outra, eu não concordo. Tem mulher que fala palavrão, raiva, tem mulher, né, que grita com o marido na frente dos outros. Você falou do palavrão e de gritar, mas e de ser áspero? Quando você tem que falar alguma coisa, você não fala com a delicadeza adequada. Às vezes é preciso ser duro com a pessoa? A pessoa ser áspero, pastor, com o outro na frente das pessoas... Eu vou te dar um exemplo. É diferente de você gritar, de você expor a pessoa ao ridículo. A minha mulher está acima do peso. Aí eu posso chegar para ela e falar assim, amor, você está meio gordinha, né? Não sei o quê. Ou eu posso falar, amor, você está parecendo uma baleia. Tá entendendo? Você foi áspero, não gritou, não falou um palavrão. Você acha que em alguns momentos tem que ser desse jeito ou não? Não, falar a verdade, sim. Hoje, quando eu vesti essa roupa, eu falei, meu velho, eu estou bem. E ele, você está linda, está bem. Aí eu falei, obrigada, estou lendo. Isso aqui é chavecador, mas muitas vezes eu já dei roupa, pastor. Eu comprei um vestido que eu gostei muito, irmãs. Só que ele tinha um decote grande. Só que no dia que ele não veio para a igreja comigo, eu vim com ele. Só que assim, eu me deparei com uma visualizada muito... Assim, não gostei da visualizada. Aí eu peguei o vestido, botei na sacola e doei. Por quê? É igual o irmão falou, a gente tem que aprender... no olhar, às vezes, a gente entende o que o homem
às vezes quer dizer. Então, a pessoa olhou, eu não gostei, tirei o vestido e dei. Porque se ele estivesse do meu lado, a pessoa certamente iria olhar. Então, quer dizer, eu que tenho que podar, eu que tenho que me olhar no Mas espelho. ele falou com você com jeito, não? Ele não falou nada, ele nem viu isso. Não, ele já tinha visto eu com vestido. Ele comentou, não tá Ele legal esse falou que vestido. não gostei não. Mas que falou esse com jeito, com carinho? Falou. Então tá bom. Esse Esse decote é não chavequeiro, tá esse aqui, legal. né? Chavequeiro. Mas Tá bom. mesmo assim eu coloquei. E vocês, o que vocês acham? Que vocês, quando tem que falar alguma coisa, vocês acham que dependendo do caso você tem que ser meio duro ou pode falar duro de forma suave? Como é que é? Então, dependendo do caso, você escracha mesmo. Eu já sabia, no teu caso já... É preciso mesmo? E aí? O marido pode escrachar com o marido ou com a mulher de vez em quando? Se for muito grave? Pode, Cieri? Gritar com o marido? Então, para a gente ganhar tempo aqui, para terminar, vou citar três textos bíblicos. O primeiro sobre essa questão de a gente ser grosso, a maneira de falar, né? Para quem acha que pode ser grosso. Você é uma baleia mesmo. Ou a mulher chega com o marido, vamos trocar esse guarda-roupa, você parece um maloqueiro. O cara é meio largadinho, negócio de umas calças velhas, né? Parece um maloqueiro. Aí o cara fica todo magoado. Se for um cara que pensa com mulher, né? Fica todo magoado, né? É o seu caso ou não? Sei lá, né? Ou a mulher é meio gordinha, tu parece uma baleia, hipopótamo, fora d'água. Aí, imagina, você está sendo grosso, né? A Bíblia fala assim, que a resposta calma, macia, né? Desvia a ira. Mas a palavra ríspida desperta a raiva. Então, quer dizer, eu estou convivendo com alguém, a pessoa tem um comportamento qualquer, e eu tenho que conversar com ela. Eu já vi uma seguinte frase, se eu não falar duro, não ouve. Ué, mas é seu filho? Mas nem com o filho não pode, né? Se você está gritando, porque está faltando argumento. Você está levantando o tom de voz porque não sabe argumentar. Não está entendendo as barreiras da cabeça da pessoa e não tem inteligência suficiente para driblar, desmontar o raciocínio dela. Qualquer pessoa que tiver um raciocínio qualquer e você mostrar para ela se está claro que o raciocínio é outro, ela se desmonta. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, né? Agora dá um pouco mais light, estamos muito bem light agora nos últimos anos, né? Graças a Deus, né? Mas teve um tempo que eu descobri que o pessoal não queria falar comigo, não gostava de falar nada comigo. Não sei se você se lembra disso. Aí eu descobri por quê. Porque o pessoal vem com uma ideia ou com algum problema, aí vai falar com você, aí você argumenta, a pessoa você argumenta e vai embora. Então ninguém quer falar mais com você. Mas a lógica é essa, você vem com argumento e eu mostro o meu contra-argumento. Se a sua for melhor que a minha, beleza. E eu percebi que era verdade. Às vezes as pessoas chegavam com um problema e via de regra o problema era ela. Eu mostrava que era ela. Ou vinha com uma ideia, fazer alguma coisa, e eu mostrava, olha, mas se você fez isso primeiro, você vai conseguir girar onde? A gente dá um jeito, beleza, mas um jeito como? E aí já começava por aí. E quem vai te ajudar se ninguém quer fazer isso? Então a pessoa entendia que aquilo não tinha lógica. E no casamento é a mesma coisa. Só que às vezes no casamento, como você está emocionalmente envolvido, o que acontece? Você está nervoso com aquilo, você quer que a situação mude, aí em vez de respirar fundo e pensar, não, como é que eu vou dizer para essa criatura, esse hipopótamo, cabeça de bagre, mas você não fala, você só pensa, né? Esse jumento, como é que eu vou explicar? Eu vou desenhar para esse jumento entender. Não, deixa eu ver. Por que ele pensa assim? Já sei, porque o pai dele tinha essa visão, né? O pai dele falava assim que a gente não precisava comprar casa, tinha que morar de aluguel a vida inteira. O pai dele ensinou dessa maneira que gastar dinheiro com imposto era besteira, com casa, agora você pode viver de aluguel. Então eu vou trazer uns dados aqui, vou mostrar, vou argumentar de outra maneira. Então, às vezes, a gritaria é falta de argumento. Você é burro, você é jumento, você não sabe que tem que comprar uma casa, ou tem que comprar um carro, ficar pagando condição, não sei o que, olha quanto você gastou com o carro, não sei o que lá. Mas na prática é mais ou menos o que acontece. Às vezes quando está nervoso, os caras não levantam o tom, não. E às vezes xinga, né, de burro. Não coisas muito pesadas, né? Coisas light, seu jegue, seu burro, sua anta, né? Então, a Bíblia fala para você não ser ríspido, para você não xingar. Deixa eu ver se tem um versículo aqui do xingamento. Cadê? Perdi aqui. Achei. Cadê? Jesus falou o seguinte, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo ficar zangado com seu irmão estará sujeito ao julgamento. Aí, caramba, pulou. E todo aquele que chegar ao seu irmão de raca, quer dizer, um palavrão, será condenado. Então, raca era uma ofensa na época, tipo um xingamento. A Bíblia fala que você não pode xingar a pessoa. Mas porque o xingamento geralmente é uma mentira, né? Que nem a brincadeira que eu fiz aqui do camarada meio largado, não gosta de usar roupa muito nova, a mulher fala assim, você é um maloqueiro. Pera, mas ele é um maloqueiro? Ele não tem o gosto dele, é meio duvidoso, mas ele é um maloqueiro, está fedendo? Você não dorme com ele? O cara é fedendo? Você é uma galinha, mas sua mulher é uma galinha? É que essas roupas que você está usando aí? Peraí, mas ela já transou com quantos caras além de você? Você tem ideia?
Nos últimos anos que foi só eu, sei lá, né? Então, como é que você está xingando sua mulher de galinha, cara? É porque esse comportamento... Não, cara, mas você está mentindo. O xingamento, na verdade, é uma mentira. Né? Sabia que Jesus xingou algumas pessoas? Jesus xingou algumas pessoas? Por exemplo, o xingamento mais famoso é hipócritas. Raça de víboras. E xingou Herodes de raposa. Jesus xingou, mas de fato eram hipócritas, eram víboras, eram raposas. Então, se você está falando a verdade, se a sua mulher for uma galinha, tudo bem, você pode xingar ela de galinha. Se sua mulher for uma maloqueira, beleza, continua dormindo com um cara fedendo lá, ó, que é maloqueira, mas nesse caso você não está mentindo, certo? Agora, se a pessoa não é aquilo e você xinga, seu filho de não sei o que lá, peraí, a sua sogra é isso mesmo que você falou? Não é, por que você xingou o seu filho não sei do que lá? Está entendendo? Não. Então, o xingamento é um troço complicado, e ser ríspido é complicado, e gritar é um troço complicado. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, ó. Li para terminar aqui o último versículo, livro de Efésios. Cadê? Não. Caramba. Longe de vós toda gritaria, toda blasfêmia, toda não sei o que lá, quer dizer, gritaria e blasfêmia, está no mesmo, Efésios capítulo 6. Não, capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar à ira, e longe de vós toda gritaria, toda blasfêmia. Olha só, olha que interessante, o texto coloca blasfêmia do mesmo versículo que fala de gritaria. Então, por exemplo, quando um casal estava gritando com o outro, a Bíblia diz assim, o pecado que vocês estão cometendo agora, a gravidade disso, o impacto disso um na vida do outro é tão grande quanto se você estivesse falando uma besteira contra Deus, uma blasfêmia, tu coloca no mesmo nível. E o grito é uma coisa tão comum quando a pessoa está nervosa, né? Por quê? Porque a sociedade ensina, mas a gente tem que fazer um pouquinho diferente, tá certo? Nathalie, vem cá por gentileza, para a gente terminar. Obrigado, viu? Parabéns. Um dia eu chego lá igual vocês aí, um dia eu chego lá. Pedi para a Nath fazer uma oração para a gente encerrar. Aliás, lembrando, né? Ela é que organizou o evento de hoje, né? Então, como ela está muito ocupada, eu queria pedir para o próximo evento do mês que vem, se um de vocês puder assumir essa responsabilidade, seria muito útil. Ela está muito sobrecarregada, né? O Eli toma todo o tempo dela, não dá uma folga para ela, né? O Eli está pensando, imagina, né? Melhor mais do que eu, né? Mas ela está bastante ocupada com o trabalho, com várias atividades na igreja, então se um de vocês puder organizar o evento do mês que vem, a gente agradece. Tá só aceitar o horário, organizar as cadeiras, né? Combinar os comes e os bebes, tá bom? Se alguém quiser organizar o mês que vem, depois me avisa. Ela vai orar para a gente terminar. Antes de terminar, deixa eu dizer o seguinte. Para finalizar essa ideia de comunicação no casamento, diálogo, né? Não sei se é verdade essa história, mas enfim, né? O sujeito chegou em casa, e você chega em casa, você senta no sofá e pega o controle remoto, certo? Primeira coisa, né? E aí você está ali focado, né? Ainda mais quem tem TV a cabo, né? Fica desesperado com aqueles 300 mil canais ali, né? O cara concentrado e a mulher chegou, foi para a cozinha. Mulher, sim, chegou para a cozinha, né? Parece que é uma coisa. A gente fala que é machismo, mas não é, vai para a cozinha. Aí o cara está lá concentrado, não sei o que lá. Aí a mulher falou assim: amor, eu tenho lá da cozinha, tem um negócio importante para te falar. E ele, procurando canal. O meu pai, toda semana, ele manda flores para minha mãe, sabia? Você podia fazer o mesmo, né? Você não quer fazer o mesmo, não? O quê? O seu pai não vai gostar se eu fizer o mesmo. Está entendendo, não? O que aconteceu aí? Problema de comunicação, certo? Quem errou? O homem? A mulher por ter falado na hora errada. Ou o cara também entendeu, mas foi irônico, né? Seu pai não vai gostar. Fez piadinha ainda. Ela falou na hora errada, a comunicação estava travada, fazendo comida, teve um cara concentrado, sei lá. Vários problemas aí, de comunicação. Tá vendo como a coisa acontece no dia a dia? Então eu vou dizer o seguinte, você quer ter um casamento legal, bacana, você tem que caprichar na comunicação. E comunicação, como tudo na vida, não nasce pronto. Você tem que desenvolver ao longo do tempo. Então, como é que os dois, o versículo que a gente leu no começo, como é que os dois andarão juntos, se não concordar, não estiverem de acordo, né? Então, para ter acordo, vocês têm que ter essa sintonia, essa harmonia, tem que caprichar no diálogo, tem que caprichar na comunicação. Tá certo? Amém? Deus abençoe. Obrigado pela atenção. Vamos ficar em pé, por gentileza? Oremos.
Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo momento que passamos aqui, que podemos compartilhar um pouco sobre a gente e também rir, se divertir juntos. Obrigada por tudo que foi discutido aqui. Que esse primeiro passo que cada um de nós demos de estar aqui essa noite para aprender um pouco mais sobre casamento, possa ter continuidade e perseverança da nossa parte, Pai. Que cada um dos casais que estão aqui e aqueles que não puderam vir tenha a compreensão que casamento é algo que precisa de investimento. Então, que nós possamos investir a nossa oração no nosso casamento, que nós possamos investir o nosso tempo no nosso casamento e que nós possamos buscar, ó Deus, cada dia mais ferramentas para que o nosso casamento evolua e cresça e viva conforme a Tua palavra, ó Deus. Como hoje falamos de comunicação, que nós possamos ser mais solidários em ouvir o nosso cônjuge, que nós possamos aprender a ouvir, aprender a falar cada dia mais, seguindo, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Que as nossas palavras possam ter amor e que os nossos ouvidos possam ter compreensão. Em nome de Jesus é o que eu oro. Amém.